Era uma noite sombria de outono quando Lucas decidiu explorar uma antiga casa abandonada nos arredores da cidade. Os rumores sobre o local eram assustadores. Diziam que a casa era habitada por uma presença maligna que assombrava quem ousasse entrar. Lucas, um jovem destemido e cético, não acreditava em histórias de fantasmas. Munido apenas de uma lanterna e seu celular para gravar tudo, ele atravessou o portão enferrujado e adentrou o terreno descuidado. A casa estava parcialmente coberta por vegetação e suas janelas quebradas pareciam olhos vazios observando do além. Ao entrar, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O interior estava escuro e úmido, com o odor de mofo e abandono impregnado no ar. Ele começou a gravar enquanto explorava cada cômodo, sua lanterna iluminando apenas partes da decadência que uma vez foi um lar. Em um dos quartos, Lucas viu um reflexo no espelho que o fez congelar. Era uma sombra, rápida e fugaz, que parecia se mover por entre os móveis empoeirados. Ele tentou acalmar sua respiração acelerada, convencendo-se de que era apenas sua imaginação. Mas, à medida que continuava a explorar, os sons estranhos se tornavam mais frequentes. Passos silenciosos, sussurros indistintos e portas que rangiam como se alguém estivesse atrás delas. Decidido a provar que não havia nada além de histórias infundadas, Lucas se dirigiu ao porão. O ar ali era pesado e carregado de uma energia palpável. Foi quando sua lanterna falhou, deixando-o na escuridão completa. Uma sensação de pavor o envolveu enquanto tentava desesperadamente ligá-la novamente. No silêncio que se seguiu, ele ouviu um sussurro ao seu lado, tão próximo que podia sentir o hálito frio na nuca. "Saia", murmurou uma voz rouca e trêmula. Lucas virou-se abruptamente, apenas para encontrar o vazio absoluto. Tremendo, ele correu para a saída, tropeçando nos degraus do porão e emergindo ofegante para a noite gelada. Nunca mais Lucas ousou entrar naquela casa abandonada. As gravações que fez naquela noite revelaram vozes inexplicáveis, sombras que se moviam onde não deveriam existir. A experiência deixou-o convencido de que há coisas neste mundo que não podem ser explicadas, e que algumas histórias de terror são mais reais do que ele jamais imaginou. Era uma noite escura e fria de outono quando Sofia, uma jovem estudante de psicologia, decidiu aceitar um estágio em um antigo hospital psiquiátrico abandonado nos arredores da cidade. O local, conhecido por seus corredores sombrios e histórias de pacientes maltratados, despertava curiosidade e medo em igual medida. Logo na primeira semana, Sofia começou a ouvir sussurros indistintos durante suas rondas noturnas pelos corredores vazios. Ela tentava ignorar, atribuindo os sons ao vento que penetrava pelas janelas quebradas. No entanto, à medida que os dias passavam, os sussurros se tornavam mais claros, como se alguém tentasse comunicar algo. Uma noite, ao entrar em uma ala desativada do hospital, Sofia viu uma figura pálida e indistinta de uma mulher em um dos quartos. Seus olhos estavam vazios e fixos em Sofia, que sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A jovem tentou falar, mas a figura apenas balançou a cabeça lentamente, como se negasse qualquer tipo de interação. Determinada a entender o que estava acontecendo, Sofia decidiu investigar a história do hospital. Ela descobriu que décadas atrás, uma enfermeira chamada Clara havia sido injustamente acusada de abusar dos pacientes e desaparecera misteriosamente. Os sussurros que Sofia ouvia pareciam se intensificar sempre que ela mencionava o nome de Clara. Em uma noite fatídica, enquanto revisava os arquivos antigos no porão do hospital, Sofia encontrou uma foto desbotada de Clara junto com uma nota que dizia: "Ela nunca partiu". Nesse momento, um ruído estranho ecoou pelo corredor e as luzes se apagaram abruptamente. Sofia, agora completamente imersa na escuridão, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ela virou-se lentamente e viu o rosto pálido de Clara a poucos centímetros de distância.
Seus olhos brilhavam com um misto de tristeza e raiva. Antes que Sofia pudesse reagir, Clara desapareceu tão rapidamente quanto aparecera. Desde aquela noite, Sofia deixou o estágio no hospital, mas os sussurros de Clara continuam a ecoar em sua mente, lembrando-a de que algumas histórias nunca encontram um final feliz, mesmo depois da morte. Era uma noite de inverno em 1985, quando Maria resolveu contar sua história em um pequeno programa de rádio local. Ela vivia em uma casa antiga, situada nos arredores de uma cidadezinha no interior do Brasil. A casa, que pertencia à sua família há gerações, sempre foi motivo de orgulho, mas também de mistério e medo. Maria relatou que desde criança ouvia histórias sobre a casa. Diziam que seu bisavô, um homem misterioso e reservado, havia feito um pacto com forças sobrenaturais para obter riqueza e prosperidade. Ninguém levava essas histórias a sério, mas Maria sempre sentia um calafrio ao passar pelo sótão, um lugar que todos evitavam. Uma noite, quando Maria tinha 12 anos, acordou no meio da madrugada com um barulho estranho. Parecia um sussurro, vindo do sótão. Assustada, ela tentou ignorar, mas o som persistia. Com o coração acelerado, ela se levantou e foi até o corredor, onde viu uma luz fraca escapando pela fresta da porta do sótão. Contra todas as suas vontades, Maria abriu a porta e subiu as escadas, cada degrau rangendo sob seus pés. Quando chegou ao topo, encontrou uma figura encurvada sobre um baú velho. A figura parecia um homem, mas sua pele era pálida e translúcida, como se não pertencesse a este mundo. Antes que Maria pudesse gritar, a figura se virou e revelou um rosto que ela reconheceu. Era seu bisavô, mas ele parecia jovem, como nas fotos antigas. Ele sorriu, mas não era um sorriso acolhedor, era frio e maligno. "Você não deveria estar aqui", ele sussurrou, e de repente, Maria sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Desesperada, ela correu para a porta, mas sentiu uma mão fria agarrar seu tornozelo. Maria tropeçou e caiu, batendo a cabeça. Quando acordou, estava em sua cama, como se tudo não passasse de um pesadelo. Mas o ferimento em sua cabeça e as marcas de dedos em seu tornozelo diziam outra coisa. Desde aquela noite, Maria nunca mais se sentiu segura em casa. Os sussurros continuavam, sempre às 3 da manhã. Ela tentou se mudar várias vezes, mas algo sempre a trazia de volta. Com o tempo, ela aceitou que estava presa ali, como uma punição pelo pacto de seu bisavô. Anos depois, já adulta, Maria decidiu compartilhar sua história no programa de rádio. Muitos ouvintes achavam que era apenas uma história para assustar, mas aqueles que a conheciam viam em seus olhos que era verdade. Maria morreu pouco tempo depois, e a casa foi abandonada, mas até hoje, moradores locais afirmam ouvir sussurros e ver luzes no sótão, como se o espírito do bisavô ainda estivesse lá, esperando por alguém para cumprir o pacto. Meu nome é Laura e o que vou contar aconteceu há alguns anos, mas ainda me deixa arrepiada só de lembrar. Eu morava sozinha em um apartamento antigo no centro da cidade. O prédio tinha mais de 100 anos, com corredores estreitos e janelas que rangiam a cada brisa. Certa noite, após um dia exaustivo no trabalho, cheguei em casa, tomei um banho e fui me deitar. O relógio marcava a meia-noite. Estava quase adormecendo quando ouvi um som baixo e repetitivo, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Pensei que fosse algum vizinho desastrado e ignorei. No entanto, o som continuou. Parecia vir do corredor do meu apartamento. Levantei-me, tentando não fazer barulho, e abri a porta do quarto. O corredor estava escuro, a única luz vinha de um pequeno abajur na sala. O som estava mais alto agora, mais próximo. Peguei uma lanterna e comecei a andar pelo corredor. Quando cheguei perto da sala, vi que a porta da frente estava entreaberta. Isso não fazia sentido, eu sempre a trancava. Fui até lá e a fechei, trancando-a novamente. Mas, assim que me virei, ouvi o som de novo, dessa vez vindo da cozinha. Meu coração acelerou.
Caminhei devagar até a cozinha e, quando cheguei à porta, vi algo que nunca vou esquecer. Havia uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, vestida com um vestido branco sujo, arrastando uma cadeira pelo chão. Ela não parecia me notar. Parecia absorta em seu próprio mundo. Recuei, tentando controlar a respiração, e voltei para o quarto, fechando a porta com cuidado. Peguei o celular e liguei para a polícia, mas enquanto esperava, o som parou. Tudo ficou em silêncio, um silêncio opressor. Os minutos pareciam horas até que a polícia chegou. Eles vasculharam o apartamento, mas não encontraram ninguém. Disseram que poderia ter sido uma invasão, mas não havia sinais de arrombamento. Depois daquela noite, comecei a pesquisar sobre o prédio. Descobri que, muitos anos atrás, uma mulher havia sido assassinada ali. Dizem que seu espírito ainda vaga pelos corredores, procurando por vingança. Eu me mudei pouco tempo depois, mas até hoje, às vezes, quando estou sozinha em casa e tudo está em silêncio, posso jurar que ainda ouço o som de uma cadeira sendo arrastada pelo chão. Eu sempre fui uma pessoa cética, nunca acreditei em fantasmas ou qualquer coisa sobrenatural. Mas, depois do que aconteceu comigo há alguns anos, minha perspectiva mudou drasticamente. Era uma noite fria de inverno, e eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham viajado para visitar minha avó e só voltariam na manhã seguinte. Decidi aproveitar a casa vazia para assistir alguns filmes de terror e relaxar. Por volta das 2 da manhã, senti uma estranha necessidade de olhar pela janela da sala. Ao fazer isso, vi algo que fez meu coração quase parar. Havia uma figura parada do outro lado da rua, olhando diretamente para mim. Era uma mulher, com longos cabelos negros e uma camisola branca, descalça. Apesar do frio, pensei que poderia ser uma vizinha ou alguém perdido, mas algo na maneira como ela me olhava me deixou desconfortável. Fechei as cortinas rapidamente e tentei me convencer de que era apenas minha imaginação pregando peças. Depois de um tempo, ouvi um leve bater na porta. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Fui até a porta e perguntei quem era, mas não houve resposta. Apenas o som do vento frio lá fora. Decidi olhar pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Mesmo assim, o desconforto não passava. Voltei para a sala e, dessa vez, ouvi um som estranho vindo do andar de cima. Parecia o som de passos leves, quase imperceptíveis. A essa altura, estava absolutamente aterrorizado, mas decidi verificar, imaginando que poderia ser um animal que entrou na casa de alguma forma. Peguei uma lanterna e comecei a subir as escadas lentamente. Cada passo parecia ecoar na escuridão. Quando cheguei ao topo, vi que a porta do meu quarto estava entreaberta. Com a lanterna tremendo na minha mão, empurrei a porta com cuidado. O que vi me deixou sem palavras. A mesma mulher que eu tinha visto do lado de fora estava agora dentro do meu quarto, parada ao lado da minha cama. Seus olhos estavam fixos em mim, vazios, sem vida. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Num movimento rápido, a mulher avançou em minha direção, e eu tropecei para trás, caindo no chão. Quando olhei de novo, ela tinha desaparecido. Levantei-me rapidamente e corri para fora da casa, ligando para meus pais no caminho. Eles me encontraram horas depois, tremendo de medo no jardim de um vizinho. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Minha mãe, depois de ouvir minha história, me contou que, há muitos anos, uma mulher chamada Ana, que morava naquela mesma casa, tinha se suicidado após perder seu filho em um acidente trágico. Desde então, dizem que seu espírito vaga pela casa, procurando pelo filho perdido. Agora, toda vez que estou sozinho em casa, não consigo deixar de sentir que estou sendo observado. E, às vezes, à noite, ouço aqueles mesmos passos leves no andar de cima. Obrigado por assistir. Se você gostou desse relato intrigante, inscreva-se no canal para mais histórias de terror. Compartilhe com amigos e familiares para que eles também possam se surpreender. Não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela.
cheio de mistérios e aventuras.